O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos começando mais um programa, este programa tão especial, Ministrando a Palavra. Este programa tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, porque eu tenho recebido neste celular que eu mesmo atendo o WhatsApp, mensagens de várias pessoas dizendo: pastor, este programa tem sido uma bênção na minha vida. Pessoas têm se convertido. Eu quero até mandar um abraço também a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa e também a vocês que estão, os presidiários, que estão nas penitenciárias, nas casas de detenções, cadeias públicas. E eu estou informado que eles estão assistindo o nosso programa. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, diretores penitenciários, vocês que são aí da agente penitenciário, que tem ligado o canal da Rede Universo TV, para os presos assistirem a palavra de Deus, e muitos estão se convertendo, graças a Deus. Esses dias mesmo chegou na igreja um ex-presidiário, e ele chegou na igreja e depois do culto ele me procurou e disse: pastor, eu vim aqui porque eu estava preso e através do programa do Senhor eu me converti lá dentro da prisão, lá dentro da cadeia, da penitenciária. Ele havia puxado, parece que uns 5, 6 anos, e ouvia e assistia o nosso programa lá dentro da penitenciária. Ele disse: pastor, eu fiz um propósito com Deus, que quando eu saísse da prisão eu iria visitar o Senhor, conhecer o Senhor pessoalmente. E ele me deu aquele abraço ali na igreja, agradecendo ao Senhor. Ele fez o compromisso de reconciliar com o Senhor Jesus e ficar firme. Eu disse para ele: olha, fica firme, porque muito em breve você vai estar pregando a palavra de Deus, tá? Então, é um programa que tem abençoado muita gente. Eu louvo a Deus por isso. O meu abraço a você que está preso. Saiba de uma coisa, eu estou orando por você, mas a primeira prisão que você vai sair dela é a prisão espiritual. Em nome de Jesus, saiu da prisão espiritual, a outra vai se abrir, você vai sair daí abençoado, transformado, para fazer a obra do Senhor nosso Deus, tá? Mais uma vez eu agradeço a todos os agentes penitenciários, carcereiros, diretores penitenciários, diretores das cadeias aí, que têm sintonizado o programa, tem sintonizado a televisão aí na Rede Universo TV, canal 51, e na região lá de Três Pontas é o canal 24.1. Um abraço a todos vocês também, que Deus os abençoe. Onde quer que você esteja, que o Senhor Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olha, eu tenho um assunto muito importante hoje, aqui no programa Palavra Poderosa, uma palavra poderosa. E vamos falar hoje sobre o ensinamento de Jesus com respeito à porta estreita. Aqui Deus vai falar forte, hein? Deus vai falar fortemente. Então fique ligado, não saia daí. Nós vamos a um break e um louvor e já já eu volto com vocês com a palavra do Senhor. Pega o seu telefone, manda uma mensagem para alguém e diga: o pastor vai pregar e vai falar sobre porta estreita. O que é isso? O que significa porta estreita? Tá? Então daqui a pouco, não saia daí, volto já com você. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983,
conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, o machado que ela lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber por que a terra tremer, o sol se escureceu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime no autor da criação, provaram ter mais sentimento, mostraram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Oh, oh, oh. É isso aí, estamos de volta, glórias a Deus, que bênção. Gente, aqui
é o Senhor nosso Deus abençoando constantemente através do programa, este programa que tem salvado vidas, ministrando a palavra, tem ministrado no coração de muita gente. E agora nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que está registrada aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos lá? Vamos deliciar com esta palavra? Mateus, capítulo 7. Vamos ler. Olha o que diz a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O versículo 24, continuando, está escrito: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, estas minhas palavras, e as praticam, olha só, vou ler de novo, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que palavra, que ensinamento maravilhoso do Senhor Jesus. O que me chama muita atenção é que a palavra do Senhor, ela é direta, não corta a volta não. O Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém que está praticando coisas erradas. Ele vem e fala poderosamente. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre a porta estreita, é o caminho que leva à vida eterna. A porta estreita é o Evangelho, é a obediência ao Evangelho, à palavra de Deus. A porta estreita é a conduta do cristão que te leva à presença de Deus. E a porta estreita, o Senhor está dizendo, e porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna, poucos há que a encontrem. Olha bem, isso é muito sério. O que o Senhor Jesus está dizendo? Porque o caminho dos céus é estreito, porque a porta do céu é apertada, poucos são os que entram por ela. Mas as portas largas, que conduzem à perdição,
as multidões estão aí. As multidões entram por ela. Olha só, isso é muito sério. Quero que você preste bastante atenção, porque aqui o Senhor está falando poderosamente comigo e com você. E porque a porta é estreita, poucos são os que a encontram, mas aquela que é larga e espaçosa, aí as multidões estão chegando. Por isso que aqui no versículo, olha bem, no versículo 15, Jesus disse assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meu Deus do céu, que realidade, que palavra franca, firme e direta de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e hoje a mim e a você. O Senhor está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas, segundo o Senhor Jesus está falando aqui? Os falsos profetas são aqueles que ensinam a porta larga. Pode vir do jeito que você tiver e pode continuar do jeito que você tiver, que Deus vai te salvar. Aí a pessoa não aprende o caminho da salvação na igreja dos falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas, eles às vezes vão ensinar prosperidade, vão ensinar riquezas, mas o caminho estreito, a porta estreita e o caminho apertado, ou seja, é a porta estreita e o caminho apertado, eles não ensinam, com medo de que as multidões se afastem e a igreja fica vazia. Mas meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus está dizendo: cuidado com os falsos profetas, que eles estão enganando a muitos. Eles vêm como ovelhas, fala o nome do Senhor, chora e que o Senhor é santo, mas no fundo são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Meu Deus, não precisa nem de eu esclarecer muita coisa, porque eu sei que você já sabe. Você tem visto em vários lugares e vários comentários, e vários lugares que a porta é larga, espaçosa, que tudo se pode fazer, não tem problema. Jesus quer o seu coração, Jesus quer o seu coração, mas só que a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Tessalonicenses que o Senhor nosso Deus, Ele quer o nosso corpo, alma e espírito conservado plenamente, irrepreensível para encontrar com o Senhor. Será que Deus quer somente o seu coração? Você já pensou no dia do arrebatamento da igreja, subir aquele monte de coração para o céu e o corpo fica aqui? Deus quer corpo, alma e espírito conservado plenamente irrepreensível, quer dizer santo, santificado, para subir ao Pai. E hoje em dia, meu amigo, minha amiga, nós temos que ter muito cuidado, porque como aumentou a tecnologia e assim também a iniquidade aumentou, o amor de muitos esfriaram. Eu estava comentando um dia desse com alguns pastores sobre a igreja do Senhor Jesus. Não vou nem falar lá dos tempos da igreja primitiva, não. Vou falar a igreja, o evangelho de 35, 40 anos atrás. Era muito diferente a maneira das pessoas aceitarem e pregar o evangelho. Tinha muito temor, muito respeito com as coisas do Senhor nosso Deus. E hoje muitos estão levando de qualquer maneira. Deus está curando, Deus abre porta, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. E a Bíblia diz que aquele que busca a Deus pelas coisas deste mundo, aquele que serve a Deus pelas coisas desse mundo, são os mais miseráveis pecadores. Por isso que nós devemos buscar a Deus, a presença do Senhor,
pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para trazer para mim e para você salvação de vida eterna. É por isso que o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso? É por isso que hoje se vê abrir tantas igrejas de pessoas que nem pastor é, nem preparado está. É claro que eu quero que abra muita igreja, o Senhor quer que abra muita igreja, que o evangelho seja pregado, até porque o apóstolo Paulo disse que o evangelho será pregado por porfia, por dissensão, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas nós estamos vendo nos últimos dias como que está a situação. Muitas pessoas, muitos que eram corretos com as coisas de Deus, levavam as coisas de Deus a sério, hoje já se misturaram também. Já estão na modernidade, colocando o evangelho na modernidade. Ah, hoje tudo mudou, pastor. Hoje não é assim mais, não é mais como antes. Tudo mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. O próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra continua a mesma. Então aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está deixando um esclarecimento para os seus discípulos e hoje para mim e para você, que também somos discípulos do Senhor pela bondade e a misericórdia de Deus. Estou falando sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho largo. Olha só, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, quem está falando isso é Jesus. Não é o pastor Altamiro que está pregando, porque ele concorda com isso. Primeiramente é a palavra, é Jesus que está falando. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna, poucos são os que entram por ela. Mas é o que está acontecendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você uma coisa: o importante não é multidão. É claro que aonde Jesus estava, a multidão estava presente. E aonde Jesus está, a multidão está presente. Mas o Senhor Jesus, ele não está preocupado com a multidão, ele está preocupado com aqueles que saem da multidão e entram no caminho estreito e na porta estreita. É para isso que ele veio. Por isso ele está dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm no meio de vós como se fossem ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Meu irmão, minha irmã, por que eu estou falando esta palavra aqui hoje? Porque nós estamos vivendo uma época que esta palavra tem que ser pregada todos os dias. É todos os dias. Por quê? Porque tem tanta coisa na internet, tem tantos ensinamentos errados na internet. Um dia desse eu estava vendo na internet uma pessoa que se diz ser pastor, dizendo que Jesus não vai voltar não tem negócio de volta de Jesus, que aqui é novo céu e nova terra. Meu Deus do céu, para confundir a mente das pessoas. Está escrito na Bíblia que vai haver novo céu e nova terra, claro. Mas tem um procedimento, tem o cumprimento da palavra do Senhor, do arrebatamento da igreja, das pessoas que serviram ao Senhor, subir aos céus com o Senhor Jesus. Depois virá o Senhor Jesus com a igreja julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, mas há muitos que estão torcendo a palavra do Senhor. Há muitos que estão torcendo. Nós estamos servindo a Deus não para esperar a volta de Jesus para julgar as nações, os vivos e mortos, não. Nós estamos servindo a Deus para subir com Cristo quando Ele nos chamar para o arrebatamento da igreja, e depois descer com Cristo para julgar as nações. Não é isso que está escrito? Mas tem pessoa que está esperando Jesus para o julgamento final. Pelo amor de Deus, no julgamento, no juízo final, nós estaremos com o Senhor Jesus. Aí Jesus está dizendo aqui, olha só, Mateus capítulo 7, olha o que Jesus continua dizendo aqui no versículo, olha assim, o versículo, eu li para vocês até o versículo 20, né? Portanto, pelos frutos conhecereis e tal. Agora Jesus está dizendo aqui, no versículo 21, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O que o Senhor está dizendo? Não basta ser crente, não basta ter o título de pastor, de apóstolo, de bispo, de bispa, de pastora, não basta ter apenas o... Tem que servir a Jesus de verdade, tem que guardar a palavra do Senhor de verdade. Tanto é que o Senhor disse lá no livro de Apocalipse, a igreja de Filadélfia: como guardaste as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Olha só, então, se o importante da nossa vida com Deus é guardar a palavra do Senhor, segura nas mãos de Deus e não deixa por nada. Não deixa por nada, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo agora, quem sabe estou falando com alguém que está ferido, alguém que está decepcionado com algum problema que aconteceu entre a irmandade, na igreja, entre liderança, mas segura nas mãos do Senhor. Quem vai te salvar não é o homem, é Cristo Jesus. Não está satisfeito, está acontecendo algo errado, ora a Deus, fala: Senhor, me dá uma direção, eu quero ir aonde eu vou sentir alegria na alma em servir ao Senhor e ir para o céu com a tua igreja, Senhor. Então o Senhor Jesus está dizendo: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é porque eu estou falando línguas estranhas, eu estou sapateando, estou passando profecia, estou passando revelação, que eu vou para o céu, não. Não é isso não. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E qual que é a vontade do Pai celestial? Está escrito lá no livro de Tessalonicenses: a vontade de Deus em nossa vida é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí, qual que é a vontade de Deus em nossa vida? É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 12, e versículo 1, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então Paulo está dizendo: não se conforma com este mundo, não se conforma com tudo que você vê na internet, não se conforma com tudo que este mundo está trazendo, não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento à palavra, eu estou falando para você entender. Cuidado com os falsos profetas. Entendimento na palavra, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Como que eu vou descobrir qual é a vontade de Deus em minha vida? Obedecendo a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Aí eu vou entender qual é a vontade de Deus. E lá no livro de Tessalonicenses a Bíblia já fala: a vontade de Deus em nossa vida é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro para explicar para você. Não estou falando de igreja nenhuma aqui. Que Deus abençoe, que abra igreja em cada esquina, que tem uma igreja evangélica que vai servir ao Senhor em espírito e em verdade, que vai ensinar as pessoas o caminho apertado e a porta estreita. Mas não adianta ter uma multidão de igreja e multidões de pessoas até do lado de fora. Jesus volta, fica todo mundo aí. O que adianta isso? Não vamos buscar a Jesus, ao Senhor, só porque Ele vai abrir porta, Ele vai me dar um emprego, uma empresa, vai dar dinheiro, vai dar carro. Não, eu vou servir a Deus pelo que Ele é. Eu vou servir a Jesus pelo que Ele fez por mim, derramou sangue na cruz do Calvário por mim. E as outras coisas nos serão acrescentadas. A partir do momento que nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus, as outras demais coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Vamos ler mais a Bíblia? Mais um pouquinho? Olha, Jesus disse, eu li o versículo 21. Agora, vamos ao 22. O 21 ele disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Agora o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Que dia é esse? Presta atenção, hein? Que dia é esse que Jesus está dizendo? O dia da prestação de conta. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus responde: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós
que praticais a iniquidade. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Você sabe que tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, está até ganhando muitas almas para Jesus, mas nem ele mesmo é salvo. Ele nem nunca foi conhecido por Deus como servo. Está escrito aqui. Tem pessoa que está reunindo multidões. Tem pessoa que está fazendo até fogo descer do céu, mas nem ele é salvo. Está escrito aqui, meu amigo. Está escrito aqui, minha amiga. O Senhor Jesus está dizendo, naquele dia, muitos virão e me dirão, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios? Não curamos enfermos? Ah, em teu nome, né? No nome do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios, não curamos enfermos? Não operamos tantas maravilhas, Senhor? Aí Jesus disse, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Meu Deus, quantas pessoas que é conhecido, quantas pessoas que são famosas, conhecida nos meios de comunicação, conhecida pela fama de conseguir multidões, é conhecido pelo mundo inteiro, mas nunca foi conhecido por Deus, nem como servo, nem como crente. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, meu irmão? O que é iniquidade, irmão? Iniquidade é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Iniquidade é a pessoa conformada com o pecado. É a pessoa que já acha que o pecado já é normal na sua vida, que Jesus já derramou sangue na cruz do Calvário, meus pecados já foram para a cruz, eu posso pecar, Pessoas que acostumou com a iniquidade. Peca hoje, pede perdão amanhã. Pega depois de amanhã, depois pede perdão de novo. Eu vou dizer para você uma coisa. Quando Jesus perdoou Maria Madalena, ela pecou. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Então a lei de Moisés, pela lei, era que quem fosse pego no ato de adultério, teria que ser morto na presença das pessoas, apedrejado, para servir de exemplo aos outros. Assim eles fizeram. Pegaram Maria Madalena e foi então, levou no meio da multidão ali, em praça pública, cada um com uma pedra na mão, para arrebentar a cabeça dela, para matar. E ali Jesus estava escrevendo na areia, ali ele ficou. E começou o pessoal, quem vai atirar a primeira pedra? Aí Jesus fala, atenção, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra na pecadora. Seja o primeiro. Quem não tem pecado? Aí olhou um para o outro, todo mundo tem pecado. Necessário é arrepender dos pecados. As pessoas que estavam ali praticando tanta coisa, querendo matar a mulher. Isso acontece, até no meio de muitos evangélicos, até no meio de muitas igrejas, pessoa que está vivendo uma vida toda desregrada, está punindo os outros, está criticando os outros, porque deu um tropeço, fez isso e aquilo, está criticando, mas a vida dele está pior do que não vou nem falar, sabe? Mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Todos saíram e foi embora, porque todos tinham pecado. Jesus continuou escrevendo na areia. Daqui a pouco Jesus fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Só que agora Jesus passa uma receita para ela. Jesus passa para ela um mandamento, uma ordem. Mulher, nem eu te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Você está livre, minha filha. Te perdoo. A partir de hoje você está salva. Mas vai e não peques mais. O que me chama a atenção, que Maria Madalena, ela obedeceu ao Senhor Jesus ao ponto de santificar a sua vida. Ela se converteu ao ponto de santificar a sua vida, que ela foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. Olha que coisa linda, maravilhosa. Sabe, meus irmãos? Então vai e não peques mais. Mas tem pessoa que está aí, peca hoje, pede perdão, amanhã de novo pede perdão e tal. As coisas de Deus não é brincadeira. Não se pode brincar com o Senhor. O Senhor está falando aqui. Quando Jesus fala aqui,
Muitos naquele dia virão. Ele está falando aqui com apóstolo, com bispo, com pastores. E qual outros títulos que tem aí? Com todos os líderes. Eu estou falando da parte evangélica, não vou nem falar de outras religiões, estou falando da parte evangélica, porque eu sou evangélico. Vou falar da parte evangélica. É bispo, é pastores, é apóstolo, é tudo. É presbítero, é diácono, é missionário, Por que eu estou falando isso? Que é isso? Porque Jesus está dizendo, muitos virão naquele dia e me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio. Quem é que anda expulsando demônio? Curando os enfermos? Hein? Não são os líderes religiosos? Pastores, apóstolos, bispo? Então Deus está falando contigo agora. Seja você apóstolo, seja você bispo, seja você pastor, seja você missionária, quem quer que seja, que título que você tem, ou se você não tem título nenhum, mas está trabalhando na obra de Deus, está curando os enfermos, expulsando demônio, glória a Deus, mas conserta a tua vida. Conserta a tua vida, senão você vai receber também naquele dia. Eu nunca te conheci. Senhor, mas eu expulsei demônio, eu lotava um estádio, eu levava multidões, paralítico andava em teu nome, em meu nome. Porque o milagre acontecia por causa do poder do meu nome. Mas você, quem é você? Eu nunca te conheci. Misericórdia, meu Deus. Gente, isso aqui é a palavra, é a verdade. Vai acontecer, não adianta. E vai ser uma vergonha muito grande. Já pensou um grande líder religioso, conhecido pelo Brasil inteiro e não é conhecido pelo Senhor? Jesus está dizendo, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Vós que estava pregando, reunindo multidões, fazendo muitas pessoas chorar, mas depois ia para boate, depois ia para bebida alcoólica, depois ia para prostituição. Jesus nunca te conheceu. Jesus nunca te conheceu como servo. Se converta. Em nome de Jesus, se converta, porque Jesus nunca te conheceu como servo. Pastor, que é isso, pastor? Tem muitos anos de crente, eu tenho mais de 30 anos, tenho mais de 40 anos que eu faço a obra de Deus, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Isso não resolve o seu problema. Isso não resolve. O Senhor Jesus está dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Papai que está nos céus? Obedecemos a tua santa palavra e fugir da aparência do mal, fugir do pecado, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ter desejo que o nosso próximo sinta o mesmo Deus que nós sentimos, a mesma alegria que nós sentimos, desejar que o nosso próximo tenha o mesmo Espírito Santo que nós temos. Sabe, queridos? Então a palavra de Deus está dizendo, isso aqui vai se cumprir, gente. Mateus capítulo 7. Eu li do versículo 13 até o versículo 22, né? Até o versículo 22. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Tem muitos profetizando por aí, né? Temos que profetizar até para querer se aparecer, não é? Eu vejo certos profetas aí, até na internet, que eu falo, meu Deus, tenha misericórdia. Engrandecendo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, sem Deus você não é nada. Eu me lembro que quando José foi interpretar o sonho de Faraó, José do Egito estava preso. José era tão humilde, quando ele foi interpretar o sonho de Faraó, que Faraó mandou chamar ele, José chega no palácio e Faraó fala com ele, José, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Eu tive um sonho, eu gostaria que você interpretasse. O que José falou? Senhor Faraó, conta o teu sonho, e Deus, em cuja presença estou, te dará a interpretação do teu sonho. Isso é profeta verdadeiro. Eu só falo aquilo que Deus mandou. O que Deus não mandou, não vou falar. Tá vendo? A gente vê tantos por aí se engrandecendo. Ai, Jesus, tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa. Muitos estão sofrendo, muitos servos de Deus machucados por causa de homens e mulheres, líderes que têm machucado ovelhas. Uma certa vez, eu fiz um curso chamado Sarando o Soldado Ferido. Porque
Há muitos servos de Deus, eu recebo sempre na igreja, onde eu estou pregando, pessoas me procurando dizendo: pastor, estou precisando de uma ajuda, pastor. Eu servi a Deus muito tempo, eu fui pastor, eu fui obreiro, eu fui isso, fui aquilo, eu fui missionário e aconteceu isso comigo, tá? Uma ingratidão, e me arrebentaram na própria igreja, sabe? Então, se você é um soldado ferido, precisa de um aconselhamento, de uma palavra de Deus para o teu coração, eu estou pronto para te atender também, tá? Eu estou no centro de Belo Horizonte, você vai ver sempre os anúncios aí, aonde eu estou, o horário que eu estou, né? Inclusive, atualmente, agora eu estou na quarta-feira, na Rua Tupis, eu fico o dia inteiro na Rua Tupis. Nós temos 4 reuniões na quarta-feira, na Rua Tupis 431, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e também às 18 horas. Então você pode me procurar ali, que eu tenho prazer de te atender. Eu tenho alegria de te atender. Eu tenho atendido cada pessoas ali que eu falo: meu Deus, como é que pode? Um dia desse um senhor chegou e falou: pastor, eu sou pastor, mas eu estou parado, eu estou enfraquecido, porque aconteceu isso e isso com a minha liderança, e me jogaram para baixo, pastor, e foi uma coisa assim. Eu não pequei, eu não tenho pecado, eu não fiz pecado, não pratiquei pecado nenhum, pastor. E a pessoa falando e até chorando. Eu falei: meu Deus. Aí eu dei aconselhamento àquela pessoa, aquela pessoa falou: pastor, muito obrigado. A partir de hoje eu levanto a minha cabeça, eu tomo uma posição, ora por mim, porque a partir de hoje eu vou estar firme aqui também na igreja, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, hoje está precisando muito de aconselhamento pastoral, mas de verdadeiros pastores, não pessoas que levam as coisas de Deus de qualquer maneira. Então, se você precisa de um conselho amigo, um aconselhamento pastoral, aí também está na sua tela o telefone, e esse telefone é o WhatsApp. Não liga não, porque eu não posso atender, porque sou eu mesmo que atendo esse telefone. Então, devido a tantos compromissos, eu não atendo ligação, mas eu atendo a mensagem que você me mandar. Você pode mandar mensagem e falar: pastor, eu gostaria de ter uma palavra com o senhor. Qual o dia que eu encontro o senhor? Em qual igreja? Qual endereço? Eu mesmo vou te responder. E posso marcar o horário para você estar falando comigo. E eu vou estar te orientando pelo Espírito Santo de Deus para te abençoar em nome de Jesus. É pessoa que está com problema no casamento, na vida espiritual, vida ministerial. Pessoa que está com sério tipo de problema, que precisa, não é de ouvir uma palavra para te arrebentar, não. Uma palavra para te levantar. Eu estou à sua disposição. Anote esse telefone que está aí na sua tela, que é o WhatsApp, e você vai passar uma mensagem: pastor, eu ouvi o senhor pregando, eu estou precisando muito, pastor, de conversar com o senhor. Eu tenho um ministério na minha vida, eu tenho um chamado de Deus e tal, mas eu estou parado porque aconteceu tal coisa. Eu vou estar te orientando, porque quem tem um chamado não pode ficar parado. Quem é um escolhido de Deus, quem é uma escolhida de Deus, não pode ficar parado. Venha, eu estarei te atendendo com muito carinho, tá bom? Aí está o WhatsApp, você pode passar a mensagem, eu mesmo vou te responder essa mensagem no nome do Senhor Jesus, tá bom? Queridos, aqui está então a palavra do Senhor para o seu coração, para o nosso coração. Vamos tomar posição. Nós entramos mais um ano com um projeto, com um propósito de servir a Deus melhor. Sabe o que eu falei com Deus na virada do ano? Eu falei com Deus na vigília da virada: Senhor, eu quero e prometo para o Senhor que este ano eu vou ser mais crente, eu vou servir ao Senhor melhor, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou congregar mais, eu vou pregar mais, eu quero estar mais perto do Senhor, Pai. Sabe, eu entrei com esse propósito. Faça isso você também. Faça isso, fala: Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero servir ao Senhor de verdade, eu quero tomar uma posição, eu vou conversar com esse pastor, porque o Senhor vai me ajudar. Pode vir conversar comigo, eu vou te orientar em nome de Jesus. Está aí o nosso WhatsApp, passa uma mensagem que eu te respondo aí, em nome de Jesus, tá bom? Gente, nós vamos agora orar. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Eu quero te abençoar, porque o nosso programa de hoje está chegando aos seus minutos finais.
Eu volto já com a oração. Fique ligado. Momento de oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, meu Deus, por estas pessoas que foram tocadas pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Pai, fortalece aqueles que estão fracos. Levanta aqueles que estão caídos. Converte aquele que diante do Senhor está como falso profeta hoje. Que o Senhor possa converter, senão ele vai para o inferno. Que o Espírito Santo possa mover aquele coração, Pai. O Senhor está pronto para perdoar. Como o Senhor perdoou Maria Madalena, que foi pega no próprio ato adulterando. O Senhor perdoou, mas passou para ela uma ordem: vai e não peques mais. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar, Pai, fortalecer, meu Deus, de todos aqueles que vierem a mim, Senhor, pedindo um aconselhamento, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo falando da minha boca, Senhor, para abençoar estas pessoas, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, queridos, final de mais um programa ministrando a palavra. Que Deus te abençoe. Eu agradeço você pelo carinho da audiência. Depois, este programa vai estar nas nossas redes sociais. Você pode clicar lá no Instagram, Pastor Altamiro Alves. Você pode clicar e compartilhar o link. Aliás, até te peço para me seguir nas redes sociais. É Pastor Altamiro Alves. Veja lá, vai no Instagram lá e põe Pastor Altamiro Alves, tá? Você pode seguir também as redes sociais da TV, né? E você pode ir lá clicar e você vai pegar essa mensagem e vai compartilhar com alguém, tá bom? Compartilha com alguém essa mensagem, você está nos ajudando também a pregar o Evangelho do Senhor. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos muito da ajuda dos irmãos para continuar com as nossas programações no ar. Porque eu te confesso que tem sido realmente muito difícil, porque hoje tudo está muito caro. E para manter um programa no ar, nós temos uma despesa muito alta. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, com a sua colaboração, se você puder, claro, né? Aí na nossa tela vai estar a nossa conta bancária. A produção vai colocar aí a nossa conta bancária, o Pix. Você pode passar aí o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto. E você vai estar nos ajudando a continuar com a obra do Senhor nosso Deus, tá bom? Inclusive eu tenho várias pessoas que têm falado comigo: pastor, eu fiz um voto a Deus através do programa de televisão, que se o senhor preparasse para me vender tal coisa, ou para comprar tal coisa, que eu daria o meu dízimo, eu faria isso. E muitas pessoas têm feito isso e Deus tem dado resposta. Então faça o seu voto também. Está precisando de vender alguma coisa, está precisando de alguma bênção, tem algo para receber e não consegue, faz um voto a Deus: Senhor, o Senhor me preparar essa bênção, o Senhor me fazer isso, eu vou dar o meu dízimo para essa obra, eu vou dar uma oferta X. Faça o seu voto que agrada ao Senhor nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Final de mais um programa ministrando a palavra. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003.